Nós temos uma caixa no Brasil de 54 mil pessoas que são julgadas em tribunal especial. Sabe quantos parlamentares foram condenados no STF? Essa não é uma PEC de interesse da classe política. Houve essa negociação? Eu espero que ninguém tenha a insensatez de apresentar algo assim. Senador, os dados mostram que o foro privilegiado já foi um privilégio, mas ele continua sendo um privilégio agora que o Supremo está prendendo, julgando autoridades? Glauciane, a proposta de emenda constitucional que está tramitando aqui no Congresso e foi aprovada já no Senado, PEC 10 de 2013, primeiro signatário senador Álvaro Dias, eu tive a honra de ser o relator aqui, ela é mais ampla do que está sendo debatido pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, cabe a ele interpretar a Constituição. Então, ele irá modular os efeitos do foro privilegiado. Qual a ideia do que deve estar sendo julgado no Supremo? É que aqueles que cometeram eventuais crimes antes do exercício do mandato não teriam foro, mas no exercício do mandato teria o exercício do foro. A nossa proposta de emenda constitucional, já aprovada no Senado, que agora vai estar na Câmara dos Deputados, é muito mais ampla que isso, porque ele extingue o foro privilegiado no Brasil. Veja, hoje no Brasil, 54 mil autoridades detêm o chamado foro por prerrogativa de função. Nenhum outro país do mundo tem esse instituto como tem no Brasil. Nenhum outro local do planeta tem esse instituto como tem no Brasil. Nós temos foro privilegiado de vereador a senador, de promotor de justiça ao procurador-geral da República, de juiz de direito a ministro do Supremo Tribunal Federal. Enfim, é em uma quantidade que distingue, cria uma casta. Não à toa que o ministro Barroso muito bem definiu o foro privilegiado como um resquício aristocrático. Nós temos uma caixa no Brasil de 54 mil pessoas que são julgadas em tribunal especial e o restante dos cidadãos que são julgadas pelo juiz de primeiro grau. A proposta foi aprovada aqui, é muito mais ampla, muito mais radical e coloca o país no rol de nações mais democráticas e republicanas. Agora, o assunto é bem polêmico, porque o senhor está dizendo que é um privilégio, mas há quem diga que se o processo for para a primeira instância, ele vai demorar muito mais a ser julgado e isso também seria um sinônimo de impunidade. Por que a primeira instância seria mais eficiente do que as instâncias superiores? Depende da circunstância, Glauciane. Veja, eu acho que, primeiro, com o consagrado pelo Supremo Tribunal Federal, que aquele que cumprir, que aquele que tiver condenação em segunda instância, já deve ser levado à prisão e recorrer em prisão e não em liberdade, não chega a ser tanto privilégio. Não chega a ser um privilégio, não é um privilégio. Segundo aspecto é esse, não é razoável e fere, inclusive, um princípio constitucional, o princípio da igualdade jurídica do caput do artigo 5º, que diz que todos são iguais perante a lei, que todos os cidadãos sejam julgados por qualquer juiz e alguns cidadãos, por terem um cargo em especial, uma função em especial, serem julgados, estarem ou serem julgados por uma corte ou por um tribunal especial. Além do mais, a prática não mostra isso. Veja, o Supremo Tribunal Federal foi constituído, na formato que tem hoje, em 1891, na primeira Constituição republicana. Nós temos mais de 125 anos de existência do Supremo Tribunal Federal. Sabe quantos parlamentares foram condenados no STF? O senhor Donadon, em 2013. Isso é devido ao quê? É devido à leniência do STF? Eu diria que não. Eu diria que o STF foi feito e constituído aos moldes de todas as nossas constituições republicanas para ser a Corte Constitucional e não um tribunal de julgamento penal. Por isso, não é a vocação do STF essa questão. Agora, voltar à primeira instância e passar por todo esse processo até a última instância não geraria um risco de prescrição dos processos? Creio que não, com o aperfeiçoamento que tem hoje na legislação. E também com os exemplos que se tem hoje. Eu considero que a atuação mais recente do Ministério Público,
operações como a Operação Lava Jato e tantas outras que mostram celeridade de julgamentos e atuação de denúncia eficaz cumprindo os prazos processuais, não tem por que falar em prescrição. Então, não vejo isso, principalmente com o entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal sobre o exercício de sentença em segunda instância. O Senado acabou com foro nos crimes comuns e eu vi nas redes sociais questionamentos a respeito de se a corrupção entra. Olha, o fim do foro privilegiado, eu tenho dito que não é a panaceia para acabar com a corrupção no país, mas eu vou fazer uso das palavras de Ulisses Guimarães. É luz de lamparina na terra dos desgraçados. Numa terra de impunidade, já não ter o foro privilegiado, que já é uma prerrogativa, já é um privilégio descabido e inadequado, é um primeiro passo. Tem outros privilégios que também têm que ser superados. E há uma grande confusão entre foro privilegiado e as prerrogativas parlamentares. O que fala de prerrogativas parlamentares é o chamado artigo 53 da Constituição, que fala das chamadas imunidades materiais dos parlamentares. Nós, da Rede de Sustentabilidade, pensamos em entrar com ação de descumprimento de preceito fundamental no Supremo Tribunal Federal, porque o artigo 53 das chamadas prerrogativas parlamentares, eles têm luz no nosso ordenamento constitucional com o objetivo preservar parlamentares do arbítrio do Executivo, preservar a vontade popular, a representação popular de arbítrio, e não para proteger criminosos comuns. Então, pretendemos entrar no STF com um pedido de interpretação desse dispositivo a rigor de como ele deve ser interpretado, que não pode servir como salvaguarda para criminosos comuns. Se essa interpretação for consagrada pelo STF, que é assim que nós queremos, que é assim que nós achamos que é mais adequado, que é mais justo e adequado, se essa interpretação for consagrada pelo STF, nós não teremos mais necessidade de avaliar no Parlamento o relaxamento de prisão 24 horas, como prevê o artigo 53, parágrafo 4º, para aqueles que foram presos por corrupção passiva ou corrupção ativa, por exemplo. O senhor citou a questão da prisão de parlamentares. Isso foi uma polêmica durante a votação. Sim. Havia uma emenda do senador Roberto Rocha para que a prisão só ocorresse na terceira instância. O texto original que o senhor propôs seria na segunda instância e acabou ficando como é hoje. O que é melhor? Qual a diferença desses textos? Glauciane, é muito importante a sua pergunta para atualizar os nossos telespectadores do que de fato aconteceu. O relatório, a proposta de emenda constitucional a rigor original, só tratava de foro privilegiado. Na relatoria, eu busquei avançar sobre o artigo 53 das prerrogativas. De fato, existia uma emenda que fazia uma modulação disso. Resolveu o plenário do Senado entender que não era o momento de adentrar sobre as prerrogativas e só tratar de foro. Então, foro privilegiado, como ele existe hoje no Brasil, ele é extinto pelo que foi aprovado no Senado. A palavra agora está com a Câmara dos Deputados. Prerrogativas de parlamentares é outro tema que, como eu já disse, eu pretendo enfrentá-lo a partir de uma ação de descumprimento do preceito fundamental, movida pelo meu partido, pela Rede de Sustentabilidade. Existe uma interpretação sobre o artigo 53. No artigo 53 diz que parlamentar só pode cumprir pena depois de transitado e julgado. Há um entendimento que eu acho que está consagrado pelo Supremo Tribunal Federal, que a partir da segunda instância, essa pena pode, de fato, ser cumprida. O fato é que as emendas que procuravam alterar esse dispositivo foram rejeitadas e foi aprovado um texto que só extingue o foro privilegiado. Não mexeu na prisão de parlamentar, né? Fica como é hoje, só a nos prisão casos de parlamentares, de flagrante. Que é o artigo 53 da Constituição, que eu repito, não é foro privilegiado, se trata de prerrogativa, não era o meu desejo, mas lamentavelmente não foi modificado. Eu estou sabendo que tem uma outra proposta de emenda constitucional apresentada também pelo senador Álvaro Dias e tem essa DPF que estamos movendo no Supremo Tribunal Federal, que visa a melhor interpretação sobre o artigo das chamadas prerrogativas parlamentares. Essa emenda também propunha varas especializadas para autoridades lá na primeira instância. E o senhor foi contra? Eu rejeitei porque aí não acho adequado nós acabarmos com foro e criarmos um outro foro, criarmos um substituto de foro. Eu, inclusive, disse no momento que não tem meio foro.
ou tem foro por prerrogativa de função, ou não tem foro por prerrogativa de função. Ou tem foro privilegiado, ou não tem foro privilegiado. Ainda bem que o plenário entendeu como nós entendemos nesse aspecto e não aceitou a mediação. Nós, no relatório e no que foi aprovado, extinguimos o foro privilegiado, remanescendo ele somente para o presidente, vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado e presidente do Supremo Tribunal Federal. Por que manter para essas 5 autoridades? O texto original da PEC, o meu relatório original, Glauciane, era contrário a manter para essas autoridades, era adotar o modelo americano, onde não tem foro privilegiado para nenhuma autoridade, nem para o presidente da República. Lamentavelmente, na Comissão de Constituição e Justiça foi aprovado uma emenda fazendo essa ressalva. Embora eu considere que ela é inadequada, nesse aspecto fui voto vencido em relação a esse tema. E considero que já é um avanço. Nós tínhamos 54 mil com foro privilegiado. Reduzir para 5 é um avanço substancial. Eu já disse, não é a panaceia, não é o ideal, mas é luz de lamparina. O Procurador-Geral da República não pode querer também o foro, já que não se trata de... o Ministério Público não é ligado a nenhum dos poderes, é considerado até por alguns o 4º poder. Não daria margem para ele querer o foro privilegiado? Eu acho que, inclusive, isso é uma emenda provável no Senado, na Câmara, perdão, que implicará no retorno da proposta de emenda constitucional aqui no Senado. Eu considero que o Ministério Público Federal, o Procurador-Geral da República, tem poderes especiais dados pela Constituição. E, portanto, eu acho que não tinha que ter ressalva para ninguém, mas se foi feito ressalva para alguns poderes, deveria ser incluído o Procurador-Geral da República. Como a minha posição como relator era não estender para ninguém, fui voto vencido nesse tema da extensão, então, por isso, não achei adequado assim fazê-lo, porque a minha posição original, repito, era que ninguém tivesse o foro. Agora, a extensão na esfera federal para essas autoridades chefes de poderes não gera também nas outras esferas estaduais, municipais, a extensão do foro? Não em absoluto, porque, veja, nós modificamos o entendimento sobre foro por prerrogativa de função nessa PEC. O foro por prerrogativa de função, como estava na Constituição antes dessa PEC, ou melhor, como está na Constituição hoje, antes da aprovação da PEC pela Câmara dos Deputados, ele, só na Constituição Federal, abrange 37 mil autoridades. Você há de perguntar, como chega a 54 mil? É porque a Constituição delegou para que constituições estaduais também pudessem estender o foro por prerrogativa de função. Nesse sentido, nós temos outros 3 estados da Federação, Piauí, Rio de Janeiro e Bahia, que estenderam o foro privilegiado também para vereadores, para citar somente um exemplo, além de outras situações desse tipo. Então, quando nós extinguimos, nós também colocamos um dispositivo no artigo 5º, vedando a criação de novas formas ou novas alternativas de foro privilegiado. Então, esse dispositivo impede que tenha foro privilegiado para além dessas 5 autoridades. E qual que é a expectativa na Câmara de votação? Porque a Câmara tem um rito especial para a proposta de emenda à Constituição e há 8 propostas sobre foro privilegiado além desta. O senhor acha que vai ser rápida a aprovação? Olha, eu não acho, se não tiver apoio da sociedade. Foi a sociedade mobilizada e organizada que possibilitou que nós conseguíssemos 41 assinaturas e pautássemos a PEC no plenário do Senado. Da mesma forma, é a sociedade organizada que tem que pressionar os deputados para que seja criada a comissão especial, vá para a CCJ e ser votado. Alguns deputados, alguns líderes da Câmara já se manifestaram contrário a essa PEC. Claramente falando, essa não é uma PEC de interesse da classe política, como ela quer hoje. Essa é uma PEC que só será aprovada se tiver mobilização da sociedade, como teve aqui no Senado. Nós nunca conseguimos avançar tanto com a PEC do fim do foro, como nós estamos avançando agora. Mas só avançaremos mais se a sociedade pressionar. A Rede vai pedir a relatoria da PEC na Câmara também, senador? Meu candidato a relator era o deputado Alexandre Molon lá, mas, obviamente, a Rede é um partido minoritário lá e, obviamente, vai depender dos entendimentos com os líderes. Se ficasse na mão do deputado Alexandre Molon, tenho certeza que teríamos um relatório coerente com o caminho que foi traçado até aqui.
E se essa PEC for aprovada na Câmara, como é que ficam os processos que já estão tramitando? Eles voltam para a primeira instância ou a PEC só vale a partir dos novos processos? Não. Todos os processos onde estão vão para a primeira instância. Para dar um exemplo concreto, a ação da Polícia Federal, a ação de investigação mais conhecida hoje no Brasil é a Operação Lava Jato. Para se ter uma ideia, todos que hoje estão no Supremo Tribunal Federal, estão sob os cuidados, o Ministério Público estão sob os cuidados do ministro Edson Fachin, desceriam para a 13ª Vara Federal de Curitiba, ficariam aos cuidados do juiz Sérgio Moro e do Dr. Deltan, que é o chefe da Força-Tarefa da Lava Jato, nessa 13ª Vara Federal. Porque o que passa a reger é a regra do artigo 69 do Código de Processo Penal. Ou seja, a regra é o juiz natural é o juiz do local onde ocorreu o crime, ou onde ocorreu a infração. E esse juiz se torna preventos para eventuais futuros réus. Mas isso não poderia ser judicializado, senador? Não corre o risco, porque, veja, o que diz a Constituição da República é que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Quando nós falamos de foro por prerrogativa de função, nós não estamos falando de lei penal, estamos falando de lei processual e de dispositivo constitucional. Então, a chance judicializar, obviamente, sempre corre o risco, porque o direito de peticionar cabe a qualquer cidadão brasileiro. Mas a chance de alguma petição nesse sentido ter tutela é zero, a possibilidade é zero, não vejo nenhuma dúvida jurídica em relação a isso. Houve alguma pressão do Supremo para a votação dessa PEC aqui no Senado, no Congresso, para que o Congresso decidisse antes do próprio Supremo? Eu acho que houve uma circunstância que naturalmente pressionou o Senado. Obviamente, houve primeiro uma pressão da sociedade, foi a sociedade que mobilizou para as 41 assinaturas. Depois, repito, o fato do Supremo já marcar um julgamento do tema, isso, obviamente, obrigou aqui o Congresso a se posicionar antes mesmo do Supremo sobre a questão. Eu espero que assim seja, eu espero que, inspirado por esses mesmos ventos, a Câmara dos Deputados dê cabo, toque a apreciação da proposta de emenda constitucional. O senhor já citou o processo do Supremo, diz que ele é mais restrito do que a PEC que foi aprovada no Senado. Como é que o senhor acredita que vai terminar esse processo lá? 4 ministros já manifestaram um voto favorável. Lamentavelmente, embora o regimento do Supremo estabeleça que pedido de vista deve em 2 sessões ser devolvido, vamos combinar que isso não é uma regra que tem sido muito respeitada. Eu espero que o ministro que pediu vista devolva o quanto antes. Eu acho que está se caminhando para formar uma maioria favorável à modulação do foro por prerrogativa de função no Supremo Tribunal Federal. Isso implica ainda mais a necessidade do quanto antes o Congresso se posicionar, se manifestar e votar, e terminar de votar a proposta de emenda constitucional. E qual seria a verdadeira motivação do Supremo em defender o fim do foro? Seria reduzir os processos no Supremo ou evitar o constrangimento de julgar a autoridade? Porque hoje fica impraticável o Supremo, principalmente à luz da Operação Lava Jato. Veja, tem pelo menos 111 processos de pessoas com foro especial, com foro por prerrogativa de função, deputados e senadores que vão para o Supremo. Se, com uma quantidade menor de processos, o Supremo teve dificuldade de pautar, e não teve dificuldade de pautar, não é por leniência de qualquer ministro, não. É que eu repito, o Supremo Tribunal Federal não foi feito para ser um tribunal penal, para fazer julgamentos. O Supremo Tribunal Federal foi feito para ser uma corte constitucional, para resolver e dirimir as dúvidas da Constituição. Fica impraticável o funcionamento do Supremo com o formato e com a quantidade de processos penais que hoje lá tem. Comentaristas da imprensa interpretaram a decisão do Senado favorável ao fim do foro como uma vingança do julgamento no Supremo, porque o ministro Luiz Barroso, que é o relator, é a favor do fim do foro para parlamentares. Então, seria algo como, vai acabar com o foro para parlamentares, então vamos acabar para todas as autoridades. O senhor acha que passa por aí? Não, assim, mesmo porque essa interpretação não teria cabimento. A modulação de foro que o ministro Barroso defende é que o foro só vale para crimes cometidos no exercício do mandato. Logo, também, só valeria para todos os demais
a partir do acesso à função pública. Ou seja, não seria somente para parlamentares, para magistrados também, para membros do Ministério Público também. Ou seja, a modulação que o Supremo faz não é só para parlamentares, é a modulação sobre o instituto do foro privilegiado. E, repito, é uma modulação, não revoga o foro. O foro continua a existir, mas ele tem os seus efeitos modulados só para o exercício daquela função pública. Não é somente para mandatos, é para mandatos e para exercício da função pública. E outra coisa que saiu na imprensa, comentaram, foi a respeito de uma negociação que haveria para incluir ex-presidentes nessas 5 autoridades que mantêm a prerrogativa de foro. Assim, Dilma, Lula e também o próprio presidente Temer teriam um foro privilegiado, inclusive se Temer renunciasse. E isso possibilitaria uma negociação em torno da renúncia. Houve essa negociação? O senhor ouviu algo a respeito? Ainda bem que nenhum colega senador teve cara de pau de apresentar uma proposta desse tipo conosco na relatoria. Eu iria rejeitar de imediato. Isso é uma proposta antirrepublicana. Eu espero que ninguém tenha a insensatez de apresentar algo assim. Essa é uma proposta que não tem cabimento, é antirrepublicano, não condiz com regras de qualquer regime em que a moral pública está colocada em primeiro lugar, não condiz com a própria Constituição da República. Mas o senhor ouviu essas conversas no Congresso? Ouvir, a gente sempre ouve, assim, a imprensa propalou isso, mas no debate sobre o fim do foro, ninguém chegou a sequer levantar proposta desse tipo. Nem a propor ao senhor que alterasse o texto? Não, nem assim, ocorreram emendas, propostas de emendas, como as do senador Roberto Rocha, do senador Cássio, algumas foram acatadas, outras não, mas todas essas o debate foi aberto, foi transparente, foi um debate que transitou na CCJ e transitou no plenário do Senado. O senhor acha que na Câmara pode ocorrer alguma negociação nesse sentido? No espaço da política, no espaço do Congresso, é o espaço também da negociação política. Eu só espero que essas emendas, as propostas, não sejam deturpadoras, que nós não transformemos um instrumento de moralização da vida pública e de coerência com a caput do artigo 5º da Constituição da Igualdade Jurídica, não transformemos isso que é hoje a PEC em um instrumento de barganha política, um instrumento para proteção de quem cometeu o crime. Eu agradeço a participação no Salão Nobre. Eu que agradeço. E até a próxima. Até a próxima.